bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer essa maquiagem. Eu resolvi gravar o começo já pronta, mas eu vou mostrar do comecinho, desde a pele. Essa é uma maquiagem que eu usei pra ir num casamento que eu tive em São Paulo há umas 2 semanas. Eu fiz uma pele mais elaborada, assim, mais caprichada, com várias etapas. Que eu gosto de fazer uma pele boa, assim, quando eu tenho casamento. E aí no olho, eu tava com vontade de uma maquiagem que não fosse muito carregada. E eu queria delineado e pôr cílios postiços. Eu já comentei que quando eu faço um olho muito pretão, ou muito escurão, eu prefiro não colocar cílios, porque eu acho que ele some, eu não sei. Eu não faço, assim, eu gosto do cílio quando ele dá um realce que eu consigo enxergar mais. Então, eu usei uma sombra que é meio cinza, meio lilás, assim, que é só pra dar um fundinho. Eu queria, óbvio, passar uma sombra, fazer um esfumado que não fosse escuro. E aí tem uma sombra brilhosa, um delineado e postiços. E um batom nude. Então vamos lá, vamos começar. Espero que vocês gostem. E é isso aí, vamos começar. Bom, então vamos começar com a pele no capricho. A pele que está um caos depois da maratona de viagens de Fashion Week. Então eu vou passar 2 primers, um mais no centro do rosto, que é esse aqui, o Photo Finish Blend da Smashbox. E aí eu vou passar esse da Dior, que é um primer iluminador, Glow Maximizer, aqui nesse pedaço. E aí vai um pouco por cima do outro também, pra já dar um tchan. Base eu vou usar a Tammy Hack, que é uma que faz até um tempinho eu acho que eu não uso, mas é uma das bases, em vídeo, né, que eu não uso em vídeo, mas é uma das minhas bases favoritas, inclusive uma das que eu usei no meu casamento. Tem vídeo aqui, um vídeo bem antigo aqui no canal. Ai, já fica tão melhor, né? Só de passar uma basezinha. Corretivo, vou usar o Pro Longwear da MAC. Aí eu normalmente coloco um tanto assim, como ele é mais líquido. Ah, ainda bem que eu separei os produtos. Antes eu quero uma canetinha iluminadora nas olheiras. Só pra dar um... tipo uma pré-corrigida. Notem, esse não é o dedo que já tinha ido corretivo. Quando eu posso fazer peles muito rápidas, mas quando eu resolvo empolgar na pele, ela fica com 1000 etapas. Bom, então esse é o corretivo, o Pro Longwear. E aí eu desço ele um pouquinho mais aqui, assim. Daí com esse mesmo corretivo, eu vou passar um pouco aqui no dorso. Aqui. Ele é um pouquinho mais claro, até que acho que é essa base, talvez, porque eu acho que ele é meio da minha cor. Então já funciona como aquela correção iluminadora. E aí, esconder as rebeliões da pele. Faz um pouco aqui, embaixo do osso da sobrancelha. Aí aqui nessa rebeldia perto da sobrancelha, eu vou passar com o pincel pontudinho para maior precisão. Aí, contorno,
Eu vou fazer primeiro... Na verdade, eu vou fazer 2 etapas, porque eu quero só marcar um pouquinho aqui e vou passar um pouco de pó bronze, um pouco numa região maior do rosto, pra dar uma aquecida. Então, esse é o bastão de fazer contorno da NARS, o Matte Multiple. E aí, só pra fazer as bochechas contornadas. E aí eu vou usar o terracota da Guerlain com um pincel bem gordão, um pouco, tipo um contorno. Eu mirei assim onde eu queria que ficasse mais intenso, mas tô passando quase no rosto inteiro, depois na hora de espalhar, que é pra ficar um pouquinho mais queimadinha. E aí, se precisar, pode descer no pescoço. Blush, o Mineralize da MAC que tá na embalagem nova, parece menor, mas é porque o visor é menor, mas ele continua do mesmo tamanho. Eu vou passar com esse pincel mais fofo. Uma corzinha. O iluminador também é o Mineralize, que eu uso bastante, eu amo. E aí eu tô passando um pouco, com um pouquinho mais de exagero, afinal é festa. Então eu tô passando com esse pincel que eu tenho usado sempre, só que pressionando um pouco mais, em vez de espalhando, sabe? Porque assim fica mais intensidades. O iluminador é uma coisa engraçada porque no vídeo, tipo, tutorial aqui na bancada, como eu fico parada e a luz é tipo a mesma, não dá pra ver tanto, mas normalmente quando depois, sei lá, em vídeo que eu tô em movimento, ou às vezes até foto, as pessoas falam, nossa, que iluminador é esse? Mas normalmente são os mesmos de sempre, porém com a luz incidindo de maneira diferente. E aí, pra terminar, eu vou passar um pouquinho de pó só na pó finalizador, tipo assim, na testa, com esse pincel menor que tem mais precisão. Tô usando um pó da Smashbox, tipo aqui assim, pra segurar o corretivo, mas não pode passar muito, senão craquela. Qual foi este? Então, para o zóio, eu escolhi, por razão nenhuma, usar basicamente essa sombra aqui. É um cinza meio lilás, lilás acinzentado, da paleta Uptown Girl da Charlotte Tilbury. Só que eu vou começar fazendo a base com essa cor aqui, que é a Tapestry Taupe. É uma das sombras que eu mais gosto, essa aqui, da CoverGirl, baratinha. Com um pincel tamanho médio, tipo pra fazer tudo assim, sabe? Pálpebra toda. Pra dar um fundinho amarronzado. E aí faz um côncavo também, já aproveita. E pode ir um pouco mais longe, assim. Porque o delineado depois também vai ser um pouquinho mais comprido. Aí eu vou pegar um pincel daquele tipo achatado fininho e usar essa mesma sombra rente aos cílios de baixo. E aí com outro pincel que é um pouquinho mais firme, eu vou passar então aquela sombra cinza meio lilás, mais ou menos seguindo o mesmo desenho da anterior. Pode fazer um côncavo com ela também.
E aí, só com um pincel mais fofo, pra arrumar essa borda aqui. Fica tipo um esfumado, só que claro, sabe? Não fica tão exagerado, que não era o que eu queria. Tá. Daí, com o mesmo pincel achatado, eu vou passar um pouco da mesma sombra embaixo. Vou passar lápis bege dentro. Aqui, se você achar que a maquiagem tá clara demais, você pode trocar o lápis bege por um preto ou marrom. Curvex, com um pouquinho de cuidado pra não destruir toda a sombra que você acabou de passar. Eu até, normalmente eu faço um pouquinho do Curvex antes, pra já ter um pré, sabe? Antes da sombra, mas eu esqueci. A fofa da câmera, eu acho que eu já falei isso, né? Ela grava 20 minutos e para. Só que ela para de gravar e não avisa. E eu fico falando sozinha, fazendo coisa, de repente ela desliga. Só que aí, nesse gap, eu fiz coisas importantes, tipo o delineador. Obrigada, câmera. Enfim, eu vou terminar o outro olho. Eu tô usando um delineador em gel da minha amiga Marina Smith, chiquérrima, com pincel chanfrado, daquele fininho. E aí eu comecei, que eu estava começando, eu já comecei fazendo ele um pouquinho mais grossinho, porque é um delineador festivo e mais aparecido e tal. E aí, se você tem alguma insegurança que vai errar, uma opção é fazer o delineado antes e daí depois passar as sombras, sendo que daí talvez suje um pouco o delineador, mas tudo bem, qualquer coisa você reforça por cima. É mais fácil reforçar por cima quando já tem uma linha pronta. Mas então aqui, continuando, eu sempre com o pincel chanfrado, eu viro assim, com a ponta pontuda pra dentro até aqui, depois eu viro ele ao contrário pra puxar o gato. Então, estava nesse estágio do gato. Quando a fofa da câmera desligou. E aí... E aí, como depois eu vou colocar os cílios, se eu achar que o delineado deu uma sumida porque o cílio tapou, daí eu puxo ele um pouquinho mais. Pouquinho de base. Agora tá assim. E eu vou passar o rímel e pôr o cílio e depois, se precisar, eu ajeito. Acho que vai precisar, que agora... Tá vendo? Eu passei a sombra depois, aí ela dá uma... O delineado fica menos intenso. Então, rímel. Então, eu vou usar esse da NYX, que é o mesmo que eu usei no vídeo passado, né? Se não me engano. Estou gostando dele. E aí... Eu sempre gosto de passar rímel antes dos cílios. Que os cílios são só um complemento. E eu normalmente coloco postiço só no canto de fora. Esse que eu gostei muito desse, que vou por hoje, já mostro. Gostei que ele deixa bem separadinho. E aí, se você quiser dar uma dramatizada depois. Também vou passar um pouco de rímel embaixo, porque como eu passei o lápis bege, só pra dar uma definição. Bom, então, dá só uma limpadinha no que tiver borrando o rímel. Ai, tô com agonia desse delineado esquisito aqui no canto, então eu já vou arrumar ele antes do cílio mesmo. Vou passar uma sombra brilhosa antes de pôr o cílio, que é da mesma paleta, só que é essa aqui. Então eu usei essa de cima e essa agora, que dá
um brilho no canto de dentro. Ah, eu também quero fazer um pouco de ponto de luz. Que como essa sombra, a brilhosa que eu pus aqui é muito glitter, e aí eu uso lente. E aí nesse cantinho eu prefiro usar uma cremosa que é um pouco mais obediente, sabe? Mas é só um detalhe. Essa eu já usei em vários vídeos. É uma da By Terry, tipo clarinha, desse estilo. Aí os cílios. Eu vou usar esses cílios que são da Aiko, da coleção que eles fazem com a Alexa Chung. Eu achei simplesmente genial, porque eles já vêm cortados. Eu sempre corto os meus cílios no meio, porque eu não gosto de colocar inteiro. E aí eu achei genial, porque eu nunca tinha visto um cílio que já vem cortado assim. E daí, se você quiser, você pode colocar inteiro. Mas se você for como eu, dá pra usar metade. E aí tem esses menorzinhos aqui que também fica mais discreto. Ele vem com uma cola, então é daquela cola de pincel. Então eu tô passando a cola, é legal dar um foco nos cantos. A parte mais curta vai para o canto interno e a parte mais comprida para o canto externo. Espera a cola secar um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Ele dá só um... Dá pra ver a diferença? Dá uma enchidinha assim no canto. Eu gosto muito desse visual. É legal pensar que você tá pondo o cílio meu por cima, sabe? Pra encaixar bem na base. Onde é pra ele ficar. E aí, então, colocou, espera secar. E aí você analisa se você está feliz com o seu delineado. Estou satisfeita com o tamanho dele, então acho que é isso. A cola tem muito pouquinho e quando secar ela vai sumir, então eu nem vou passar mais delineador por cima. Para terminar, batom, vou passar um nude. Esse é um dos nudes que eu mais gosto. Faz um tempão que eu não uso. É o Myth da MAC. Tipo um nude apagado, que eu acho que combina com essa maquiagem. E como ele é apagado só pra não ficar esquisito, eu passo e dou umas batidinhas. É isso, gente! Espero que vocês tenham gostado. Uma maquiagem um pouco mais acontecida. Acontecida? Não, uma maquiagem um pouquinho mais elaborada que fazia tempo que eu não fazia, né? Nos vemos na próxima quarta!